Bom dia, vamos falar dos pressupostos contabilísticos. Comecemos pelo pressuposto do acréscimo ou especialização do exercício, que diz que os rendimentos e os gastos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluí-los nas demonstrações financeiras dos períodos a que dizem respeito. Portanto, se eu tenho aqui uma venda antes do dia 31 de dezembro, esta venda deve ser contabilizada neste momento e não apenas no momento do recebimento do dinheiro. Ainda relativamente ao mesmo pressuposto, tenho aqui um exemplo relacionado com o pro rata temporis. Tenho um prémio do seguro que é pago neste momento, mas que diz respeito, portanto, ao ano todo. O que é que eu devo fazer? Contabilizar o seguro, portanto, os gastos do seguro. Os que são relacionados aos meses antes de 31 de dezembro devem ser contabilizados neste ano. Os que são depois de 31 de dezembro já devem ser contabilizados como gastos do ano seguinte. Depois temos o pressuposto da continuidade. Diz que a empresa opera continuamente, com duração ilimitada. Desta forma, entende-se que a empresa não tem intenção nem necessidade de entrar em liquidação ou de reduzir significativamente o volume das suas operações. Portanto, parte-se do princípio que a duração da empresa é ilimitada. Depois temos o pressuposto da compreensibilidade, que diz que a informação das demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utentes que tenham um razoável conhecimento das atividades empresariais e económicas da contabilidade. Portanto, as contas devem ser facilmente compreensíveis. Pressuposto da relevância. A informação disponibilizada tem de ser relevante para as necessidades de tomada de decisão dos gestores. E a informação relevante permite planear o futuro com base na informação do passado. Temos, por exemplo, o orçamento previsional, que nos vai ajudar a prever a nossa situação futura. Temos o pressuposto da materialidade. Diz que as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões pelos utentes interessados. Temos aqui, por exemplo, uma oferta pública de venda ou uma oferta pública de aquisição em que vão ser compradas ou vendidas ações da empresa. Os interessados devem ter, portanto, acesso a todos os elementos que sejam relevantes e que possam afetar a sua decisão de compra ou venda das ações. Depois temos o pressuposto da fiabilidade. Diz que a informação deve estar isenta de erros e o seu conteúdo não pode ser potencialmente enganador. Um exemplo, criar uma provisão para uma disputa em tribunal. Se eu tenho uma disputa em tribunal, então deve ser criada essa provisão. Se não o fizer, estou, digamos, a omitir uma parte da informação. Pressuposto da substância sob a forma. Diz que as operações devem ser contabilizadas atendendo à sua substância e à realidade financeira e não apenas à sua forma legal. Temos aqui um exemplo. Se eu tenho uma compra ou uma venda de um imóvel guardando o usufruto, portanto, comprei um imóvel em que o vendedor guardou o usufruto passivo, o usufruto vitalício. Como eu não sei quando é que a pessoa vai falecer, portanto, este imóvel obviamente não tem o mesmo valor que teria se eu tomasse imediatamente posse administrativa do mesmo. Pressuposto da naturalidade. Diz que as demonstrações financeiras devem estar isentas de preconceitos. As demonstrações financeiras não devem influenciar a tomada de decisão nem criar um juízo de valor com o objetivo de atingir um determinado efeito pré-determinado. Temos aqui, por exemplo, gráficos que distorcem a realidade. Temos aqui dois gráficos que têm exatamente a mesma informação sobre as vendas da nossa empresa. No entanto, pelo facto do gráfico da esquerda começar no 0 e o gráfico da direita começar no 60, os gráficos têm um aspecto completamente diferente e o aspecto do gráfico da direita parece que as
As nossas vendas têm estado com um grande crescimento, enquanto que o gráfico da esquerda espelha a realidade. Depois temos o pressuposto da prudência, significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer estimativas exigidas em condições de incerteza, sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas, provisões excessivas ou deliberada quantificação de ativos e proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso. Temos aqui o exemplo de provisões para cobranças duvidosas. Se de facto existem cobranças duvidosas, eu devo ser prudente e devo criar uma provisão para essas provisões. Depois temos o pressuposto da plenitude. Diz que a informação das demonstrações financeiras deve ser completa. Uma omissão pode fazer com que a informação seja falsa ou enganadora e, por conseguinte, não seja fiável. Tenho aqui um exemplo, por exemplo, que não incluo uma dívida a um fornecedor em dezembro e só vou divulgar essa dívida ao fornecedor em janeiro. Portanto, a compra foi feita no final do ano, eu só divulgo a dívida em janeiro e omito, digamos, essa dívida, não a incluo em dezembro. Estou aqui a violar este pressuposto da plenitude. Pressuposto da comparabilidade. É essencial que seja possível comparar as demonstrações financeiras da mesma empresa em momentos distintos do tempo e da empresa com as suas congêneres do mesmo setor de atividade. Depois temos o pressuposto da tempestividade, que diz que à medida que o tempo vai passando, uma informação vai perdendo o seu valor, obviamente. Portanto, uma informação deve ser fornecida atempadamente, por forma a poder apoiar a tomada de decisão. Pressuposto de balanceamento entre benefício e custo, diz que os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de a proporcionar. Muito obrigado, até à próxima.